Olá a todos, bem-vindos a mais um Miudinho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, a passagem em que Jesus recorre à literatura do Velho Testamento para estabelecer parâmetros de vivência evangélica junto ao colégio de discípulos. Em particular, não se restringindo aos 12 apóstolos, mas havia ali outros recém-convertidos de uma multidão que o acompanhou ao sair do templo após a cura do homem da mão mirrada. É importante notar que aqui as passagens de Elias são transcritas na íntegra, como a nos propor exatamente um estudo apurado desses versículos de Isaías, o que estamos fazendo há algumas reuniões. E ressaltando alguns aspectos discutidos na semana anterior, lembramos de uma mensagem de Rubens Romanelli chamada A Bênção das Lágrimas. Essa mensagem nos permite reforçar uma questão abordada na semana passada, quando discutimos a palavra voz no enfoque da voz do Cristo. No movimento espírita atual, existe um entusiasmo em torno da palavra e da oratória, louvável até. Entretanto, relacionamos esta questão com a lição de Romanelli, destacando que esta necessidade de falar e ouvir ocorre frequentemente para a voz do Cristo, que ecoa nas circunstâncias e acontecimentos de todos os dias. Necessitaríamos menos de excelentes palestrantes se estivéssemos sintonizados em cada acontecimento, por menor que seja, com a mensagem sem palavras que Deus e seus mensageiros encaminham a todos os momentos. E normalmente, quando a escutamos em uma palestra ou um estudo, normalmente esses ensinamentos já vinham sendo encaminhados por outras formas até cada um de nós há algum tempo. Comentamos então nas semanas anteriores que, se vivêssemos a mensagem do Cristo percebida em cada circunstância, precisaríamos de menos palestras e até mesmo de menos estudos como esse. E percebemos isso na orientação de Jesus a Nicodemos, quando ele disse: "És um doutor da lei e desconhece essas coisas?" Deus age, na maior parte das vezes, silenciosa e ocultamente. É preciso desenvolvamos olhos de ver. Portanto, a voz, a presença, a condução de Deus se dá de tal forma que é percebida muito mais com o sentimento. E esta observação é importante para avançarmos no estudo de hoje. Vamos então ao versículo de hoje, que está em Mateus, no capítulo 12, é o versículo 20. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até quando levar a justiça ao triunfo. Ressaltando inicialmente as palavras em destaque, na verdade expressões caniço rachado e pavio fumegante. Veremos que se tratam de duas expressões idiomáticas. Para explicar melhor, o caniço é uma espécie de planta, um bambu pequeno, comum em toda a região até o norte da África e bastante utilizado como utensílio, construções de ferramentas, etc. Mas quando ele se trinca, normalmente ele apodrece, ficando inútil. Portanto, destacamos que o caniço rachado, por ser inservível, normalmente é deixado à margem, meio que esquecido por ser inservível. Não é incomodado nem molestado, por assim dizer. Igualmente, um pavio fumegante remete às lâmpadas de azeite muito utilizadas em toda a região. A expressão fumegante provavelmente refere-se ao pavio que já está no fim e, portanto, não se presta mais a ser utilizado. Igualmente inservível, talvez por motivos diferentes, igualmente meio que largado à margem e não estando sujeito a quaisquer constrangimentos num sentido mais figurado. Tais expressões idiomáticas podem ser interpretadas à semelhança do seguinte ditado popular: não se bate em cachorro morto. Por extensão dessa interpretação, normalmente podemos inferir que aquele que já se encontra em grandes dificuldades, que já é, por assim dizer, um caniço rachado ou um pavio fumegante, não merece ser mais maltratado, pois já se encontra em situação difícil. Melhorando essa figura de linguagem, utilizamos um exemplo.
Quando nós cometemos alguma situação ruim, no popular, quando fazemos bobagem, ao cairmos em nós mesmos, contamos com a compreensão dos que estão à nossa volta para que não nos acusem ainda mais. No caso das 12 expressões, tratam-se de algumas situações ligeiramente diferentes. A primeira expressão refere-se àqueles corações mais estragados, por assim dizer, aqueles espíritos contumazes no mal que dificilmente ouvem admoestações, são insensíveis, renitentes e insistem no mal. A segunda, pavio fumegante, pode referir-se àqueles corações de espírito fraco que tropeçam por não resistir ao mal, talvez pela invigilância, se permitem conduzir e serem enganados, trilhando caminhos poucos recomendados. E o uso destas 2 expressões, nesse contexto, ressalta a necessidade de termos indulgência para com estes corações. E esta será a palavra que irá sintetizar a utilização dessas 2 expressões idiomáticas por Isaías, repetidas pelo Cristo. Iremos, portanto, recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 16, a indulgência. Essa lição, já muito estudada no movimento espírita, merece nosso estudo e reflexão ainda mais, pois, não raras vezes, as interpretamos apenas como palavras, não raro como palavras vazias. Sendo de autoria de José, um espírito protetor, inicia-se assim: Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Já dissemos e resgatamos da origem da palavra indulgência, do latim in, dentro, e dulcere, doçura, ou seja, ter por dentro doçura. Quando olhamos para as ações de alguém ou quando escutamos os outros, e isso repercute em nós de forma áspera, de uma maneira amarga, eu estou precisando adoçar meu ouvido e meu olhar. O enfoque, portanto, é ser doce, é ter doçura para com os semelhantes. E como gostamos quando alguém passa a agir conosco assim? Quando nos deparamos com alguém que, mesmo diante de nossas faltas e erros, mantém o semblante leve e nos compreende, se coloca aberto ao diálogo e nos acolhe. Poucas pessoas têm esse talento e essa virtude. Por isso, o mundo atual e os tempos modernos são tão amargos ou tão amargurados. E a mensagem do Evangelho continua: a indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Trata-se aqui do olhar que procura outras coisas, que se fixa nas boas e positivas coisas dos outros e das situações. Por isso, não vê imediatamente o mal. Por se concentrar no bem, não percebe o negativo. A posterior, enxergando a dificuldade, evita falar sobre ela. Na Epístola de Tiago, lembramos: sejamos tardios para nos irar, considerando, por exemplo, a possibilidade de evitar críticas imediatas, possibilitando que reflitamos sobre o conteúdo e sobre as consequências daquilo que falamos. E, quando houver a necessidade de se manifestar sobre o mal observado, ou seja, isso implica que aquele em que observamos o mal nos solicite para tal, que nós o façamos em reservado, como aliás nos recomendou Jesus, que possamos escolher as palavras para não ferir, e se o outro for refratário, que nos retiremos sem mágoa, ou seja, sacudi o pó das vossas sandálias. E ainda a mensagem do Evangelho destaca: evitar falar deles, divulgá-los. Nós adoramos a divulgação e propagação do mal cometido pelo nosso próximo. O nome disso é fofoca. A orientação é justamente no sentido contrário. Diz assim: ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela, da pessoa, unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, isto é, uma desculpa plausível, séria, e não das que, com a aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com pérfida habilidade. A escusa plausível aqui citada é quando procuramos entender o histórico por detrás do erro, buscando a compreensão do outro, e não a justificativa e o desculpismo paternalista. Para exemplificarmos, imaginamos quando um pai ou uma mãe é chamado à diretoria da escola sobre alguma ocorrência com o filho.
A postura correta dos pais seria primeiro ouvir, investigar e buscar compreender todos os fatores envolvidos na situação para depois definir uma postura. Segue o Evangelho. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Como agimos diante de notícias que chegam até nós sobre problemas e dificuldades dos outros? Procuramos a origem ou damos sequência na rádio peão? Tenho a possibilidade de continuar divulgando o mal ou abraçar a oportunidade de combater o mal com o bem. É uma escolha. Seguindo no Evangelho assim. Não faz observações chocantes nem tem censuras nos lábios, apenas conselhos e, quase sempre, velados. Conselhos elegantes, cordiais, feitos quase que em segredo. Esta postura tem como consequência marcar muito mais do que a violência, sendo efetivo instrumento de educação. O tato e a delicadeza de não expor em público as dificuldades alheias compõem o perfil do homem de bem. Seguindo. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Na prática, nossos valores estão invertidos. Somos cruéis e ásperos com a queda dos outros e detalhistas com as desculpas diante de nossas quedas. E tal enfoque é a base das relações familiares, a aplicação da indulgência na convivência familiar. E ressaltamos, como também o faz o Evangelho segundo o Espiritismo, que iremos reproduzir na vida pública a boa ou má conduta moral que exercitarmos dentro de casa. Agora buscamos ainda um conto de Humberto de Campos no livro Estante da Vida, no capítulo 28, chamado O Poder do Bem. Inicialmente, há um diálogo entre duas pessoas, uma perguntando à outra se ela acredita na possibilidade da remissão pela ação do bem. E depois de vários nãos, os dois amigos se põem a ir ao destino. Passam por um buraco, um deles insta para que se pare o carro, para sinalizar, afinal de contas outras pessoas podem cair, e o outro diz eticamente correto, mas de forma taxativa. Isso não é nossa função. Deixemos aqueles que cuidam do restabelecimento das estradas, que afinal de contas têm que fazer isso de forma adequada. Pois bem, na volta, quando apenas o que volta, é o que falou isso, volta de carro, ele cai naquele buraco e sofre um acidente. Então, depois de lido esse conto, que destaca a lei de ação e reação, em particular em seus efeitos em nós mesmos, destacamos o seguinte pensamento. Pensava o rapaz acidentado, exatamente nos delicados meandros da lei de causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado pelo mal aonde o bem chegue antes. O pensamento de Pires, o rapaz que fez isso, até poderia ser entendido como eticamente correto. De fato, a responsabilidade por cobrir os buracos da estrada é do Departamento de Trânsito. Mas se nós já conseguimos enxergar a dificuldade e as consequências para nós e para os outros, temos que refletir nas extensões maiores de nossos atos e de nossas responsabilidades. E não raras vezes nosso entendimento e nosso coração estão endurecidos e frios diante do sofrimento e das faltas de nosso semelhante. E como é fácil nos endurecermos quando seguimos apenas a ética, nos esquecendo da misericórdia. A lei de causa e efeito tem sutilezas, e a narrativa nos mostra que existem infinitos caminhos de resgate que não sejam pela dor. Basta que tenhamos olhos de ver. E quando vemos com mais misericórdia e indulgência, percebemos outras alternativas, mas que não raro nos pedem mais esforço e mais envolvimento. E para encerrar, buscamos no livro Jesus do Lar, no capítulo 30, chamado A Regra de Ajudar. Inicia assim. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver. Faremos aqui uma pausa. O Evangelho, assim como toda a proposta de esclarecimento da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, compõe exatamente isso, um novo método, uma nova proposta de viver que naturalmente vai entrar em choque com as condutas ditas normais. O coração que abraça essa maneira de viver é tido como exótico, pois propõe a misericórdia diante do erro e do pecado. E continuando,
tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo no sentido de ajudar aos semelhantes. Em outras palavras, o que configura e caracteriza a dignidade real do discípulo do Cristo. João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. A regra áurea é a essência da indulgência. Precisamos nos reconhecer como necessitados do carinho e da indulgência do nosso próximo para conosco. Meditemos, por exemplo, na convivência entre casal, ou na convivência em família em geral. Acredito ser desnecessários quaisquer maiores comentários, apenas a nossa reflexão. Segundo André Luiz, o casamento é consórcio de realizações e concessões mútuas. O pilar central que mantém toda a convivência familiar chama-se indulgência. Segue a lição. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo qual furioso combate no deserto. Pés nos lembram sentimento. Que o nosso sentimento não esteja armado diante do nosso próximo. E seguindo, recorda que a maioria dos enfermos conhece de algum modo a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Quando erramos, mesmo que não confessemos nossos pecados, nós sabemos, ainda que bem no fundo do nosso ser, é completamente desnecessário que os outros nos apontem. E quando assim fazemos, nos assemelhamos àqueles que oferecem vinagre àquele que tem sede. Diz ainda Jesus na lição: lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Isto é reconhecer a situação de todos nós, espíritos encarnados no planeta Terra, sob a condução de Jesus Cristo, que continua. Silenciou o Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é nosso recurso de cada hora. E, afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. O gesto final do Cristo, afagando os cabelos do discípulo inquieto, é, sem dúvida, o exemplo maior da atitude de indulgência. E assim como Cristo, os seus servos e discípulos não vieram para quebrar os caniços rachados e nem para apagar pavios fumegantes, senão continuar na missão proposta de trabalho, recuperar os caniços e regenerar os pavios. Graças a Deus pela oportunidade, fiquemos todos em paz.